Naves! Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille. E o meu nome é Bia. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira temporada. E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio da nossa sessão maratona. Hoje é dia de sessão maratona aqui no podcast e vamos falar de séries teens. Selecionamos 3 séries que amamos. 2 delas já demos dica de visibilidade, então para quem segue a gente lá no Instagram, #dica de visibilidade, e vocês podem procurar lá a série Atypical e Eu Nunca. E a terceira série que escolhemos é um recente amorzinho nosso. Ainda não demos a dica dela, mas resolvemos falar no podcast de hoje, que é Young Royals. 3 séries maravilhosas, trazendo questionamentos, reflexões, mas acho que vale muito a pena de vocês estarem assistindo e trocando com a gente. Nessas 3 séries, a gente tem como tema em comum adolescentes, jovens, e vamos fazer esse combo de séries teens para vocês hoje, porque tem temas muito legais, muito necessários de serem falados. Representatividade em todas as 3 séries. E aí a gente hoje vai trocar esse papo com vocês, trazendo o que a gente achou das temporadas. Tem uma delas que foi até a última temporada, então nos despedimos de uma delas esse ano. Mas as outras aí ainda vão ter mais séries, Netflix, renovando sempre, né? A gente fica na torcida para. Mas os temas são muito válidos e hoje a gente quer dividir um pouquinho com vocês. E saber quem já assistiu, quem não assistiu. Vamos ter no episódio, claro, como sempre, um trecho desse episódio sem spoiler. E depois iremos dar o aviso, porque aí já terá spoiler nos momentos seguintes. Então a gente vai deixar esse tempo para vocês aí, quem não assistiu. Correr lá na Netflix, assistir, depois volta aqui para ouvir o restante do episódio. Não é isso, Bia? É isso. E aí, quem quiser ouvir o resto, já sabe que fica por sua responsabilidade aí. Porque spoiler vai ter. Mas esse início aqui a gente faz de leve, só para vocês saberem o porquê, né? Que a gente está falando dessas séries, do porquê que a gente acha importante trazer essas séries para conversar, para debater e tudo mais. Então, vem com a gente falar um pouquinho sobre cada uma delas. Exato. Todas estão nos nossos corações, né? Um xodó. Sim. Começando por Atypical, que acho que foi uma das primeiras que a gente deu a dica, né? Na ordem cronológica de dica de visibilidade. Acho que a gente falou de Atypical antes de Eu Nunca. Para quem não sabe, essa série traz a história do protagonista Sam Gardner, que tem autismo, síndrome de Asperger, para falar a verdade. Ele chega a falar isso, né? Numa das temporadas, e traz ele fazendo terapia desde a primeira temporada. Coisa que, claro, maravilhoso, necessário. E aí a gente vê o dia a dia dele, tanto na terapia, quanto com a família, no trabalho, com os amigos e também no relacionamento amoroso. E aí a gente começa a desconstruir esses estereótipos e essas visões capacitistas que se tem com relação a quem tem autismo. Porque o Sam não tem nada daquelas ideias de que autista não pode isso, que autista não pode aquilo. Claro que ele traz, sim, as peculiaridades dele, as questões dele com o som. Quem acompanhou já viu na primeira temporada que ele sempre estava com fone, né, para abafar ruído e som e tudo mais. Ele ficava muito angustiado com isso, mas tem outras coisas também que a gente consegue ver, que a família acaba trabalhando junto com ele também, dificuldades, ele não se achar capaz de algo e aí a família chega junto e ele começa a se jogar. Ele tem um relacionamento muito legal com a irmã dele,
que é a personagem Casey. Tem os pais do Sam, que no início a gente vê um pouco aí alguns conflitos, pais que ficam um pouco temerosos com o filho alçando voos. Isso é um tema muito importante para a gente como psicólogo também está trazendo. Mas é visto um amadurecimento, um florescimento na vida do Sam incrível. Tem comédia, tem drama, tem tantas coisas na série. Ela não é só para falar do autismo do Sam. Aborda muita coisa. No caso clínico, né? Eu acho muito legal, porque quando a gente está assistindo, a série se inicia e querendo ou não, é centrada no Sam, mas como você está falando, Camille, traz as histórias de outros personagens, né, durante o tempo, que também é muito legal. Então isso vai dando na gente muito essa sensação de vida real, né? Porque a vida é isso. A vida tem momentos engraçados, tem momentos tristes, tem momentos de romance e assim por diante. Então, se fosse uma coisa só, ficaria muito maçante, né? Mas não é. Então, é um retrato muito, muito legal mesmo, assim. E muito próximo da realidade como um todo, né? Ele é um personagem fictício, mas que pode representar aí muitas pessoas. E é muito bem representado mesmo. Assim. O ator é muito bom, na verdade o elenco todo é muito, muito bom. E eles têm um entrosamento também muito legal, uma química muito legal. E tem uma coisa também que eu acho sempre muito positiva, que não tem, assim, sempre alguém que esteja sempre certo e alguém que esteja sempre errado. Todo mundo erra e todo mundo acerta. Então, esse é um ponto fortíssimo da série, assim, pra mim. Que eu acho que a gente consegue se identificar com muita facilidade. E até com, não só com ele, com os outros personagens também. Sim. O melhor amigo dele, enfim. As pessoas que vão aparecendo aí, né? Que aí eu não vou ficar falando muito, porque já entra numa questão de spoiler aí, né? Quem vai aparecendo depois. Mas tem personagens muito interessantes que trazem muitas questões diversas e importantes da gente conversar. Assim. E aí traz o lado dos pais também, porque mexe com a família toda, você ainda não sabe o que é, meu filho vai poder fazer isso, meu filho vai poder fazer aquilo. Por isso que é uma série para desconstruir muitos estereótipos em cima de quem é autista, as dúvidas mesmo. Será que meu filho vai estar estudando? Será que meu filho vai conseguir trabalhar? Será que meu filho vai fazer uma faculdade? Se ele vai se relacionar com pessoas? Então essas dúvidas são quebradas, são esclarecidas, e acho que aí é na parte do spoiler mesmo. A 4ª temporada chegou nesses últimos meses e eu fiquei muito feliz. Tô saudosa aqui eu também. Da família, mas eu acho que foi uma trajetória muito linda do Sam. Eu acho que foi dentro da adolescência e juventude dele, pôde trazer esses dilemas adolescentes, esses dilemas de ser jovem, estar buscando objetivos, alcançar algumas coisas, e foi muito legal de ver como que isso se desenrolou ao longo da série. É muito bom mesmo, demonstrou muita empatia, muito carinho, muita delicadeza, e o elenco conseguiu deixar a gente ali como manteiga derretida, né? Muito emocionado. Com certeza, é o tipo de série que a gente ri, que a gente chora, assim, a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer. E não tem como a gente não se apegar, né? Não se prender aos personagens, à história, e foi realmente finalizado lindamente. Fechou realmente com chave de ouro, e foi muito legal ver esse desenvolvimento dele, né? Porque tem também essa coisa de
a busca pela identidade, né? Quem eu sou, quem eu posso ser, quem eu quero ser, que é uma pergunta, são perguntas que todos nós fazemos da vida. E é muito legal a gente ver ele fazendo essas perguntas, não só ele, né? Outros personagens também. E a gente vendo eles conseguindo algumas respostas, assim. Então, esse final foi incrível. Então, assim, a série, ela é amarradinha. Do início ao fim, é muito, muito boa. E a gente recomenda 100%. Sem dúvida nenhuma. Quer falar de Eu Nunca, Bia? Posso falar. Eu Nunca também é uma série muito xodozinha nossa. Porque conta a história também de uma adolescente, né? E agora, dessa vez, é uma menina chamada Devi. E ela tem descendência indiana. E o início, né? Assim, a história começa com ela voltando para a escola, o primeiro dia da escola dela. E depois dela ter passado por um trauma, que foi a morte do pai. Ela estava se apresentando, fazendo uma apresentação de música e tudo mais, e o pai dela morreu na plateia, ali na frente dela, e de mais um monte de gente. E depois disso, ela ficou com uma sequela que ela ficou paralisada, as pernas dela se paralisaram, ela não estava conseguindo andar. E isso não foi explicado, não teve uma origem física, não tinha nada ali, em nenhuma imagem que eles tiraram que desse a entender que ela tinha lesado alguma coisa, né? Lesionado alguma coisa. Então era 100% emocional, porque também do jeito que veio, foi embora, né? Do jeito que ela parou de andar, ela voltou a andar. E aí a história dela voltando e querendo fazer dessa volta meio que triunfal. E aí, ela não é a garota mais popular da escola, não é padrão, né? Porque ela tem todos os traços, né, de uma menina indiana, assim. Mas ela volta e ela quer fazer da volta dela a melhor possível. E ela já quer ser, né, popular, quer ter um namorado. E ela volta cheia de planos e quer botar as amigas dela nesse plano aí também. E aí a gente vê como é que é a vida dela, né, como que vai se desenrolando. Ela também faz terapia, então eu acho que isso não é uma coisa... a gente não escolhe à toa, né? Ai, gente, amo! E a psicóloga dela é simplesmente sensacional. Sério. Maravilhosa demais. Ela aparece, assim, e as cenas, elas podem, às vezes, nem ser longas, as cenas. Mas, às vezes, ela fala algumas frases, 2 frases, e a gente fica... Meu Deus! Porque ela arrasa muito. E faz uma diferença enorme, enorme. Sem contar que as sessões são muito engraçadas, né? Que a Devi é ótima com ela. Exato. E aí a gente vê a Devi fazendo terapia, a Devi com as amigas, a Devi gostando, né, de algum menino e tudo mais. A Devi com a família dela, com as tradições e a cultura da família dela. Como que isso bate de frente, né, com o que ela acha que deveria ser, né, na adolescência e tudo mais. E aí ela mora com a mãe e com a prima, uma prima mais velha, que, enfim, também ela tem alguns problemas com essa prima, porque essa prima meio que, no início, né, meio que o molde perfeito, né, como se fosse a mulher perfeita, a garota perfeita, e ela meio que luta contra isso, né? Porque ela não é desse jeito e tem essa cobrança, né? Ela se cobra pra ser. Como então, muitas das séries teens que a gente anda acompanhando e tudo mais, essa não sai da discussão de temas muito importantes dentro da adolescência. E isso que a Bia trouxe, a questão da Devi com a perda do pai, a gente consegue ver na primeira temporada como a Devi
lida com o processo do luto, por isso que a terapia é tão importante na trajetória dela nesse momento. E aí, na parte dos spoilers, claro, a gente vai estar falando muito mais sobre isso, mas o quanto é importante perceber, né, que o luto, para cada um, é vivido de uma forma diferente. E aí a gente acaba vendo como que a mãe dela lida com isso, como que a própria Devi lida com isso e usa as questões adolescentes e essa volta triunfal para a escola como um meio de estar fugindo do que realmente está acontecendo. Então a gente vai vendo aí o porquê de falar sobre isso, a importância de expressar sentimentos e emoções, de dialogar sobre o que está acontecendo. E é muito legal a gente ver e como a série trouxe para ter uma linguagem muito acessível com esse público, porque é um tema delicado falar sobre luto. E dentro desse público adolescente, então, como falar? Acredito que, né, a gente deu a dica de visibilidade dessa série, e eu lembro que na época eu vi comentários de pessoas, né, jovens e adolescentes se identificando com problemas pessoais difíceis de serem lidados, mas muitas das vezes não sabendo como colocar aquilo para alguém, e aí vai disfarçando, né? Vai seguindo, vai curtindo, vai rindo, mas existe ali uma dor. Tanto que essa paralisia foi uma reação com relação ao que ela vivenciou, porque realmente foi traumático, e é importante a gente falar de somatização sempre. Isso que eu ia falar também. As pessoas, eu acho que muitas pessoas talvez não tenham a dimensão, né, do quanto que a psicossomatização pode, assim, até onde pode alcançar. E parece que é, sei lá, mentira, exagero, ou alguma coisa do tipo assim, mas não é. Acontece. Isso daí não é coisa de série, não é. Isso daí tem muitos casos, muitos mesmo. Parecidos. E como esse, parecidos, né? Então é algo que acontece, é real. E demonstrando, né, muito, assim, essa importância que a Camille estava falando, da gente expressar as nossas emoções, da gente entender que o luto, como qualquer outra fase, né, precisa ser sentido, precisa ser passado, a gente não pode pular. Então, é uma série que realmente, assim, tem até que a Devi, ela é uma personagem, não sei se polêmica é a palavra, mas um pouco controversa. Ela não é a protagonista certinha, e muito pelo contrário, assim, ela faz muita besteira. Sim, a gente só tem spoiler aqui ainda, então eu não vou dar spoiler, mas é uma coisa interessante da personagem, que ela não é aquela adolescente de filme de, sei lá, de comédia romântica, que é, tipo, tímida e estudiosa, e enfim, sabe? Ela tem características muito peculiares e muito próprias, e ela comete muitos erros, e enfim, tudo isso na série também é transformado muitas vezes em comédia, né? A gente ri bastante e tal, mas nunca é levado na comédia assim, de uma forma excessiva, né? A gente tem uma hora que chega e fala assim, não, isso aqui precisa ser resolvido, precisa ser falado de forma séria, né? E a gente vê isso se desenvolver da melhor maneira possível. E isso é muito legal. A série é muito... eu não sei, mas ela é diferente. Eu sinto ela como bem diferente mesmo. Não, assim, eu acredito que isso que você está trazendo é algo que muitos não estão acostumados a ver em séries, né? Uma protagonista que vai errar mesmo, vai fazer bobagem, vai deixar a gente um tanto, caramba, você pisou feio na bola. Mas é realmente adolescência. Se você já foi adolescente um dia, claro, todos fomos. Ou se você está na adolescência,
pode ser que seja uma coisa que ao ver a série você pense, caramba, talvez eu fizesse isso, ou eu já passei por isso. E ela traz isso, porque não tem como, são confusões que têm a ver tanto com a fase que ela está vivendo, idade, a demanda em torno de uma pressão social e escola, o ensino médio é uma fase bem complicada. Então, ela também estava em busca de um determinado status, como que ela se via nisso, trazendo ainda a questão dela ser indiana, então estava um pouco confuso entre a cultura dela, mas ela está numa escola americana, e como é que é isso? Realmente dá uma confusãozinha aí em identidade, e a gente vai vendo isso nas 2 temporadas, como ela vai também se reconectando com a sua ancestralidade, com a sua cultura. E essas discussões são muito válidas na série. Xenofobia, racismo, então é muito legal para a gente repensar sobre. E a gente tem muita representatividade. É uma série, assim, extremamente diversa. A gente tem personagem judeu, tem personagem com descendência japonesa, tem personagem negro, tem personagem LGBT, tem a família dela, que é de descendência indiana, que é indiana, né? Então a cultura indiana é muito forte na série. Muito. E é muito legal de ver. Tem questões de mercado de trabalho para mulher, como que você pode também, essa descoberta, né, de sexualidade e tudo mais, e como que você pode ir se colocando no mundo, né, e para sua família, e para os seus amigos. Tem questões também relacionadas a romance em geral, assim, né, como que você pode gostar de alguém, e você gosta dessa pessoa, mas ao mesmo tempo você pode gostar de outra. Ou não é exatamente isso, ou é algo que você gostaria que fosse, e é aquela confusão, assim, de que a gente... É muito comum da gente sentir na nossa vida, assim. Então, é realmente uma série muito, muito legal, muito bem feita. E, assim, ela tem uma carga muito de temas muito importantes, muito, mas ao mesmo tempo ela consegue ser super leve. Sim, verdade. E aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho da nossa terceira escolha. Ai, gente. Meu Nosso Deus. mais novo amor. Nem sei se vocês pudessem ver, visualizar a gente agora. Só coraçõezinhos saindo aqui. Bom, Bia que me apresentou, né? Aqueles momentos. Camille, você tem que ver. Eu comecei a ver e não sei o que, só vi o primeiro episódio, mas assim, eu tô na expectativa, vamos lá, se eu vou gostar ou não. Daí eu tava. Terminou, eu quero a 2ª temporada pra ontem, não tô aguentando como faz. Aí eu falei assim, isso é sério. Aí eu toda, né, despretensiosa, fui eu ver pra saber o que é Young Royals, o que acontece ali. Por que Bia tá tão animada? E aí Camille foi assistir. Como é que pode, né? Bia foi lá e conferiu como que eu fiquei, porque realmente eu maratonei. E olha que Camille é mais difícil de maratonar, hein? Né? Acho que pelo menos agora nessa quarentena, nessa pandemia, até que eu tô conseguindo mais. Agora eu falei, não tem como. Tô aqui completamente apaixonada. Que série é essa? Ficou muito rápido. Não, e 6 episódios, gente. Como é que a gente faz? Só 6 episódios, você fica... Já acabou. Não dá pra parar. Não dá. E aí... Nossa, uma série muito diferente também. Eu lembro que Bia comentou isso, de
ser uma série estrangeira, né? Vamos dizer assim, dentro do catálogo da Netflix. Eu não sei, você tinha falado... É Suécia, né? Bom, pelo menos a história... Pelo menos a história é Suécia. Não mesmo. Ela foi produzida lá na Suécia. Os atores, produção, todo mundo de lá. Sim, e isso já foi uma novidade até então, mas é uma coisa que eu amei também, ver na língua deles, no caso, porque aí, né, assistindo legendado. Bia é uma pessoa que legendado sempre. E eu comecei por causa dela também, que me animou a fazer isso. Algumas eu realmente não consigo ver dublado de forma nenhuma, mas ainda vejo em outras, algumas poucas, hoje em dia. Mas essa foi muito legal por conta de estar mais próxima ainda às emoções e às discussões da série e tudo em torno dela, e foi legal estar assistindo o legendado por conta disso, a gente se sentir mais ali ainda, mais próximo ainda de todo o contexto. E a história, você quer contar, Bia? Que Bia é muito melhor contando sobre como que começa isso. Nossa, jura? Você acha que eu sou melhor? Eu acho. Quando você foi contar pra mim, você falou tipo a pessoa propaganda de Young Royals, né? Contratem. Tá bom, então. Então. A história é sobre o príncipe Willem, da Suécia. E a gente já começa a temporada, a série, assistindo como que é a vida dele, né, na realeza. Como que é a realeza de lá. E já começa meio que com um escândalo, né? E para a família de realeza isso daí é uma coisa muito complicada, né? Por mais que ele não seja o filho mais velho, né? O que iria assumir, mas ainda assim é tudo cheio de aparências. Então ele precisa se retratar e é mandado para um internato por conta disso. Então ele vai para esse internato, né? Logo no início, acontece nos primeiros 10 minutos, acho que até menos. E a história é ele nesse internato, né? Que ele não queria ir, mas ele é obrigado a ir. E aí lá ele conhece não, né? Ele fica acompanhado pelo primo August, que não vou dar muitos detalhes, mas enfim, é um personagem bem importante. E ele conhece pessoas novas. E uma dessas pessoas é o Simon, que é maravilhoso, que a gente ama. Não tem como não amar e não chipar esse casal, né? Só para combinar. Perfeição, aqueles dois. Se tem uma palavra que a gente pode colocar como palavra-chave aí, é química 100%. Sim. Porque, nossa, como não se apaixonar. Mas vou deixar para a parte dos spoilers, senão eu falo demais. A química dos dois é impressionante e é uma das coisas que chama mais atenção, até porque, assim, como é uma coisa muito nova, Suécia e tudo mais, a gente não conhece os atores e eles são impressionantes, são muito, muito bons. E a forma como eles atuam e eles trabalham juntos é muito, muito bonito, assim, de ver. E é muito bonito de ver a construção, né, de cada personagem, porque eles trazem coisas muito diferentes para quem está assistindo, né? E como eles também ficam juntos. É muito, muito legal, assim, muito bonito mesmo. E a série é cheia de diversidade, de representatividade de verdade. A irmã, o Simon tem uma irmã, e a atriz na vida real tem síndrome de Asperger, e a personagem também ela tem TDAH também. E tem uma questão também que é muito interessante, porque tanto o Simon quanto a irmã são bolsistas. Então, a gente vê, a partir daí, uma diferença de classe muito grande. E como que isso é abordado na série, né? A desigualdade, porque é uma escola que é para pessoas ricas, né? Muito ricas, inclusive realeza.
Então, a gente vê ali como que é essa diferença social. E é muito interessante porque, ok, é uma realidade muito longe da nossa, né, Suécia, mas ainda assim a gente consegue ver muito claro que essas diferenças são muito gritantes, independente do lugar. Então é uma coisa também muito forte nessa série. E, enfim, é uma série maravilhosa, gente. A gente quer que todo mundo assista porque ela ganhou nosso coração e todos devem assistir. É lindo. Exato. Muito mesmo. E acho que o mais a gente pode colocar na parte com spoilers, então a gente termina por aqui essa parte do episódio. Gravem aí nesse exato minuto, aí vocês pausem. Aí vão lá na Netflix, procurem as séries que a gente falou aqui, assistam, depois vocês voltem aqui para ouvir o restinho desse podcast, tá bom? Agora falaremos na ordem que a gente começou, né? Atypical, Eu Nunca, Young Warriors. Como a gente colocou, Atypical veio a 4ª temporada agora nesses últimos meses. E 4ª e última, nos despedimos dessa série maravilhosa. Para quem acompanhou aí desde o início, 1ª, 2ª, 3ª, até essa 4ª temporada, é o que a Bia tinha falado, né? A gente consegue ver que não fica só em torno da vida do Sam, trouxe o contexto e histórias de diversos personagens, e aí essas discussões são muito válidas, inclusive a questão da Casey. Eu gostei muito nessa 4ª temporada, que trouxe até grupos dentro da escola que debatem questões de gênero, e tem até um episódio muito legal com relação à vestimenta, que eles fazem, né, um protesto, tipo um protesto, né? O uniforme da escola, é muito legal mesmo. Gostei muito disso, porque as séries agora estão trazendo muito isso, né? Os jovens se movimentando, se manifestando, mas deu para perceber ali a confusão que a Casey ainda estava com relação a como que ela se via nessa discussão de gênero. Talvez ela não tivesse na mesma vibe que a namorada, né? A namorada tava, vamos fazer, vamos acontecer, mas eu senti que a Casey ainda não sabia qual era o lugar dela ali naquele ativismo. Não sei, me pareceu isso. Eu acho que talvez ela ainda não... Ela tava se encontrando como uma ativista diferente da que a namorada dela era, né? Porque a namorada dela é muito vocal, ela quer falar, ela quer fazer protesto, ela quer manifestar, ela quer, enfim, quer fazer de tudo. E a Casey já não sente tanto essa necessidade, mas isso não quer dizer que ela também não seja ativista, que ela não lute pelo que ela acredita e tudo mais, e isso é muito interessante, porque realmente a gente tem formas diferentes de defender o que a gente acredita e o que a gente acha certo, enfim. Então eu achei muito interessante, porque nenhuma das duas está errada. São apenas formas diferentes. Com certeza você está certa. Eu acho que isso foi interessante para trazer que nem todos os ativistas precisam se posicionar da mesma forma. Mas ela também estava passando por muitas questões, muitos dilemas na vida dela que talvez demandassem mais a atenção dela mesmo. Não que essa causa não fosse importante, mas como psicóloga também a gente conversou depois que a 4ª temporada terminou, e a gente assistiu, né? Que a gente terminou de assistir, a gente foi conversar sobre, e a gente debateu sobre a questão da ansiedade que a Casey estava apresentando com relação ao esporte, aos olheiros e faculdade e tudo, e como ela se via, como ela se cobrava. Essa história, essa parte da história da vida dela foi muito importante. Eu comecei a perceber logo que ela tava, que não largava aqueles dedos dela, acabando com a unha, com a cutícula, com tudo. Eu falei, essa menina tá... Uma aflição, né? Gente, demais. Eu lembro da cena que o pai dela viu as mãos dela alavancadas e ele perguntou, mas o que houve com seus dedos? E aí, ali,
dava para ver, né? O corpo dela já estava reagindo, o comportamento dela já estava reagindo. E naquela cena, quando ela paralisa e dá meia volta e não faz o percurso dela, né? Não inicia a corrida, foi um momento Simone Biles nas Olimpíadas agora. Exatamente. Foi muito simbólico e significativo, né? Assim, muito importante. Eu acho que trouxe uma discussão do quanto que às vezes as pessoas se perdem com essa questão da competitividade. Ela amava correr. E aí, quando aquilo se tornou algo, não sei, de alguma forma pesado, que deveria ser perfeito, não somente correr, porque ela gosta. Uma obrigação, ela tinha né? que ser a melhor. E aí a escola estava contando com ela, tanto que aquelas conversas que ela tinha com o diretor também era muito assim. Qualquer coisa que ela fizesse de errado era passado a mão na cabeça, porque ela não podia ser expulsa, ser nada, porque a competição ela tinha que estar e a escola estava esperando por ela. Então se tornou algo bem complicado para ela lidar. Um fardo, né? Isso. Mas que bom que ela chegou na conclusão dela e no final ela até correu. Eu achei muito legal isso. O arco dela foi muito interessante, né? Como ela... Na verdade, eu acho que nem só na última temporada, acho que em toda a série, né? Foi muito interessante. E eu gosto também do arco dela no sentido da sexualidade, né? Como que eles exploram. Porque ela começa e assim, no início ela conhece o Evan, né? E eles namoram e tudo mais. E ele, assim, é um cara super legal. E super gente boa, ela adora ele, ela se dá bem e tudo mais. A família dela adora ele. E eu gosto muito do fato de que não colocaram ele como, sei lá, um vilão, como um cara que faz uma sacanagem com ela pra ela escolher ficar Sim. com a namorada dela, que eu esqueci o nome. Porque assim, é uma coisa muito clichê, essa coisa de ficou com uma mulher porque o homem fez alguma besteira ou fez alguma coisa de errado, enfim. Então, eu acho ótimo que ele não tem uma coisa assim que ela fale, não dá pra ficar com ele porque por causa disso. Não, ela escolheu ficar com a menina porque ela queria ficar com a menina, porque ela gostava dela dessa forma. A história que ela teve com o Evan terminou como namorada, né? Eles continuam, eles têm contato, depois mantêm contato. Então eu achei isso muito interessante, porque não é nem um pouco clichê. E tira esse estereótipo, né? De que a mulher que fica com mulher é porque não tem um homem que preste lá pra agradar. Com certeza. Tem nada a ver isso. Eu acho que esse ponto de vista aí é muito legal. Tem diferença, sim. E eu lembro muito como ela ficou para falar com a família, para falar com o Sam, e o Sam, aquele jeito maravilhoso dele, todo literal, já, né, sabendo, entendendo, até deu o exemplo dos pinguins também com relação a isso. Então, não ficou algo constrangedor, não ficou muito... Acho que só teve isso com o pai, porque o pai também estava acostumado com o namoro dela com o Evan, ele gostava dele e tudo mais. Também foi legal ver o relacionamento deles, como que ficou, mesmo que falar da Casey ainda fosse algo que trouxesse um constrangimentozinho, né, porque ele não sabia muito bem do término, até ficar sabendo. Mas é uma questão de compreender também. Eu não posso nem dizer que seja bissexualidade, eu acho que rotular também não nos cabe, mas ela ainda está entendendo tanta coisa. Exato. Ela passou por um período namorando o Evan, e aí eu lembro que foi doloroso para ela também terminar. Foi confuso, ela gostava dele, ela gostava do que estava acontecendo ali, não tinha coisas que houvessem para realmente transformar ele num vilão, como você está falando. Então, foi confuso também, mas ela se jogou depois de muita resistência.
Sim. Muita resistência da parte dela, fugiu, ficou sem falar, e aquilo é desesperador, né? Ela não sabia como lidar, e estuda na mesma escola, mas quando ela se permitiu, ela entendeu mais sobre ela. E trouxe outras questões dela também, que eu acho que se a gente falar também não vai parar de falar dela, mas... Porque é uma personagem muito rica, né? É muito, muito, muito legal. E acho que quanto ao Sam, a gente entrando aqui, né, na questão dele, foi muito bom ver essa independência dele. Ele se preparando, né, para a nova fase, faculdade, morando com um amigo. Eu lembro que quando eu vi o trailer, você que me mandou, né? Eu achei que ele estava morando sozinho, mas era com o Zahid. Aí eu achei aquilo legal. Coisas muito que adolescentes, jovens passam, né? Uhum. Muito, muito legal. E também, querendo ou não, mas eu acho que é um pouco mais real, né? Porque eles trabalham, né, juntos na loja de... Enfim, acho que é uma loja de eletrônica, né? Acho que é eletroeletrônicos, E aí... Mas assim, eu sei que lá ainda assim é mais fácil de conseguir, né, um lugar trabalhando assim, mas você conseguir dividindo, né, com alguém é muito mais viável, acredito eu. Então acho que ficou mais real também, mais palpável eles dividirem um apartamento do que eu sempre conseguir morar sozinho assim de cara, né? E eu acho que acaba casando muito com a forma como eles fizeram tudo na série, que eu acho que tudo foi muito bem feito, assim. Não tem nada que você fale, nossa, que coisa estranha, não tem muito sentido, não faz muito nexo. Tudo é muito bem feito, muito bem costurado. Então, eu acho que essa é mais uma coisa que talvez seja um detalhe, mas eu acho que assim, para dar mais ainda esse senso assim, de realidade mesmo que a série traz bastante. Eu gostei da discussão dele, assim, né? A conversa que ele acabou tendo com o Zahid, como amigos, eles percorreram aí uma linda trajetória, uma linda amizade, mas no momento em que o amigo precisou do Sam para estar junto numa questão de doença, numa questão difícil, foi colocado ali isso do egoísmo, né? E aí eu fiquei pensando sobre... acaba sendo uma característica que vem muito da síndrome de Asperger que o Sam tem, mas eu não sei nem se eu colocaria como egoísmo. Eu acredito que é algo muito do autocentrado, né? É sempre ele, é tudo ele. É muito autocentrado, né? Eu acho que porque assim, o egoísmo acho que parte de um princípio, não é de que ele não se importa. Exato, não é porque você só vê a si mesmo, é porque você não tá nem aí pra ninguém, mas ele é uma coisa de que ele acaba ele vive no mundo dele, é literalmente isso. Então ele é o centro do mundo dele, mas ele se importa com as pessoas. Isso fica muito claro também na série. Com o tempo, né? Ele vai percebendo, mas não é algo que vem com facilidade, com naturalidade, né, para ele. Sim. E é uma coisa que realmente é muito, muito característica, assim, né? Não, é muito característico do autismo, né? Porque ele faz isso com todo mundo. Se a namorada dele tá lá falando, e ela tá falando até sobre eles dois, mas ele tá pensando em algo que é para ele. Se o pai dele tá num momento difícil, como houve dele perder um amigo dele do trabalho, o Sam tá querendo as coisas só para ele, né? Como ele traz, o pai dele estava no processo de luto e o Sam só queria saber da barraca lá de acampamento que tinha que fazer. E a mãe dele também, ele querendo fazer com que ela fizesse as comidas para ele levar para viagem e tal. Então, assim, tudo é ele. Eu achei interessante trazer isso até para ele se atentar para algumas características autistas que poderia ser melhorado, que poderia ser aperfeiçoado para ele ter relacionamentos interpessoais mais saudáveis. E foi algo que eu achei muito lindo quando ele foi pedir desculpa ao amigo e falou que estaria ali, e ele percebeu o que estava acontecendo, e isso eu achei muito legal. São coisas que valem muito a pena. Muito, muito mesmo. Não é novidade, mas eu chorei.
Claro, né? A gente chorou na mesma cena que foi ele no restaurante com a Paige. Porque, pelo amor de Deus, que coisa mais linda. Muito, muito, muito. Muito. Ai, que cena maravilhosa. Sério. E assim, essa atriz também que faz a Paige, ela é muito boa. Ela tem um senso, um timing, assim, de comédia sensacional, mas ao mesmo tempo também, quando ela precisa vir pra cá e fazer um drama, ela tá totalmente presente. Então, ela é muito boa mesmo. Perfeição. E é complicado, né? Porque aquilo ali, todo aquele contexto, ele alçando voos, correndo atrás dos objetivos dele, e ela, os dela também. A gente não se sabe por quanto tempo, por mais que a série tenha encerrado as temporadas aí. Ficou no ar se um dia, quando a Paige voltar, quem sabe, eles estando solteiros, poderiam se reencontrar e viver algo, mas eu achei aquilo ali maduro demais também. Ele reconhecer que era melhor para ela, que antes ele não tinha prestado atenção de novo. Ainda colocou que ela não faria, que era melhor não ir, que não sei o que, nananã. Aí, com esse pensamento de acabar sendo muito autocentrado, ele colocou tanto para o amigo quanto para ela o que era melhor para cada um estar fazendo e que ele iria estar apoiando. E foi muito legal ver isso, ele chorando, gente. Acho que eu nunca tinha visto cena com aquela emoção, daquele jeito. Porque ele já teve cenas de crise, né? Já. Em momentos de crise. Mas desse jeito foi diferente. Eu acho que eu comentei com você, eu não tenho certeza, eu acho que sim. Mas eu achei muito que ali pode ter sido uma coisa também do ator. Eu acho que ele, eu tinha percebido em algumas outras cenas que ele estava emocionado, mas como o Sam não tem essa facilidade para chorar e tudo mais, ele não chorava, né? Mas eu tinha percebido ele emocionado, com os olhos cheios d'água, assim. E aí nessa cena ele chora, né? E eu achei que talvez isso tenha sido uma pegada do ator. Não sei, pode ser. É coisa minha mesmo, tá, gente? Não li isso em lugar nenhum. É realmente um achismo meu. Mas que eu achei que, assim, se for isso, foi de uma sensibilidade muito, muito grande, assim. Porque ficou muito bonito. Porque já estava rolando aquela carga emocional no elenco todo, né? A série tá aqui se encerrando e esses últimos momentos com certeza mexe com o coração de todo mundo. E foi uma cena maravilhosa mesmo. Ele sabendo do potencial da Paige, que ela deveria ir, fazer, se jogar. Então, foi muito legal, assim. Eu acho que é uma questão de quebrar muitos estereótipos. Começou tanto sempre trabalhando, quanto se relacionando, tanto que ele fala, né? Eu nunca pensei que eu fosse conseguir uma namorada, ainda mais manter um relacionamento, e era uma namorada maravilhosa, mas ela e ele conseguiram com que o namoro também não trouxesse muito é muito chato, é muito complicado, era muito mais conflitos de namorados, coisas comuns. Exatamente. Mas eu acho que no final das contas, a série num todo, acho que mostra muito isso, assim, de que ele tem as características dele, ele tem as peculiaridades dele, que trazem, né, problemas, demandas, questões, mas a gente entende que, assim, todo mundo tem, quem não tem, né? Quem não tem? Então, eu acho que traz muito isso de que eles têm realmente as suas questões e as suas singularidades. E o Sam, no caso, tem bastante as dele, mas não é nada assim de outro mundo, não é nada muito diferente do que qualquer pessoa pode ter. Então acho que isso é muito legal também, da série trazer assim de uma forma que naturaliza muito e não coloca como se fosse algo de outro mundo mesmo. É daqui. Todo mundo pode passar por isso. Eu gostei muito da questão da cena da Paige se fantasiando para poder eles terem
um momento e dar uma melhorada com relação ao sexo para eles, porque ela tava que ele tá muito focado nisso, tá muito focado naquilo, não tem interesse, nananã, mas trouxe essa questão da sexualidade pro autista e eu acho que isso de introduzir algo que ele já gosta muito, eu não vou dizer que é algo só para quem é autista, porque para pessoas que não são autistas isso funcionaria muito bem. Com certeza. Eu achei que teve uma jogada ali muito legal, muito interessante. Ficou engraçado, né? Funcionou para eles. Eu achei muito divertido. Eu acho que eles têm uma troca muito legal, assim. Os atores também são muito perfeitos nessas relações, esses entrosamentos, não sei, o set de filmagem devia ser muito maravilhoso ali, uma família mesmo, porque eles conseguiam, todo mundo é uma família, né? Paige, Zahir, todo mundo é família. Teve ainda a questão com a namorada da Casey, agora me lembrei, é Izzy o nome dela, fui catar aqui. Isso, ai, obrigada. Izzy. Que veio a história da mãe dela e como que a mãe da Casey, né, lidou com isso e, nossa, foi muito tocante também ver esse papel dela que ela gosta tanto de cuidar e foi meio que um contraponto, né? Porque o Sam sai de casa, vai morar com Zahir e ela fica com aquela síndrome do ninho vazio, mas aí arruma mais uma filha para cuidar também, vamos dizer assim, porque ela é para cuidar, né? A Elsa é dessas, mãezona mesmo, tá que ela tem hora que, né? Passa um pouquinho dos limites. Assim, às vezes é até bastante. Mas é muito legal também porque eu acho que traz essa coisa de que os pais, eles não são super-heróis, né? Eles são seres humanos. Claro. Então, ainda mais ela errou bastante. Mas os dois erram, assim. Erram com os filhos, erram um com o outro. Então, isso é muito legal de ver também. Mas no final das contas, a gente torce muito por todos eles. E é uma outra coisa que eu acho muito legal, porque é uma série que não tem uma... Assim, você não fica, sei lá, torcendo contra algum personagem. Ou então, assim, achando que deve acontecer de alguma forma, sei lá, algum tipo de justiça, porque sofrer alguma consequência, assim, mais permanente, né, das suas atitudes e tudo mais. Além das consequências normais, né, da vida que a gente todos os dias aí tem que lidar mesmo. Mas não é uma coisa que no final a gente torce para todos eles, todos. Então, até, de novo, voltando pro Evan, né? Que poderia ser um personagem que seria chutado, né? Depois de um tempo, depois que a Casey fica com a Izzy. Mas não, ele continua, ele ainda é importante na série. Diminui um pouco a participação dele, mas ele não sai. Ele fica até o final. E o Sam tem uma boa relação com ele também, né? Sim, continuou tendo uma boa relação. Parecia que nem tinham a tirar pela Casey que ficou no carro naquela cena, né? Quando o Sam esteve lá, mas parecia que não tinha nenhum constrangimento, pelo menos entre ele, mas o Sam lida com as coisas de um jeito muito dele. Mas o pai dela mas eu achei também, legal. Né? Eles trabalham juntos, então... Exato. Ficou legal, porque ele é um personagem que merecia, assim, esse carinho por ele, já que ele também não foi tão insuportável da gente tirar da terceira temporada e na quarta ele não vai estar. Não foi assim, né? Legal. Não transformou numa guerra, Izzy contra Eva, não ficou... não ficou tipo uma picuinha, um negócio assim. Foi realmente uma questão de ela entender o que ela queria, quem ela queria e quem ela é. E teve muito isso com mais de um personagem, acho que principalmente os adolescentes, mas não exclusivamente. Porque a gente viu essa busca pela identidade, por tentar ser uma pessoa melhor, por tentar evoluir e tudo mais, de todos eles, assim. E a gente realmente vê eles passando por
por esses momentos, por essas transformações. E no final, eu acho que, de uma maneira geral, todos eles cresceram muito. Então é muito legal quando a gente termina com aquela coisa de coração quentinho, assim, porque não que, nossa, eles estão no mundo perfeito, não. Mas é muito legal de ver aonde que, né, da onde começou e aonde terminou ali, e ficar meio que, sei lá, imaginando que a vida se seguiu daquele jeito, assim, né? Então, sei lá, muito legal mesmo. Que final, né? Falando em transformação, que final. Eu achei muito legal aquela sacada de não precisa mostrar a viagem toda até a Antártica, como foi que aconteceu, mas fechar com aquele cenário assim, e o rosto do Sam, aquele sorriso, ali também acho que é muito do ator, sabe? Se parabenizando pelo trabalho, assim, trabalho se concluído despedindo, com acho sucesso. também, né? Exatamente, aquela cena ali é muito linda. E não teria como terminar de outro jeito, né? Ele passou desde o início, a Antártica, pinguins e tudo. E isso da viagem trouxe tanto ele realizando esse sonho, quanto aquele medo, né, dele falar em viajar, ir para um lugar tão distante, como ele vai ficar, e agora? Trouxe a dúvida, o medo em cada um, principalmente a mãe e a namorada dele, porque teve a cena que a Paige falou, como é que ele vai fazer, não sei o que, nananã. Mas eu acredito até que seja comum, mas no final ninguém duvidou da capacidade dele, assim, todo mundo buscou entender. Foi muito lindo mesmo, encerrou bem. Foi, e é muito bonito, acho que independente dele ter ou não a síndrome, né? É muito bonito ver que iniciou ele com esse sonho, né? Com relação aos pinguins, e terminou com ele indo realizar isso. Eu acho que isso é uma mensagem muito legal para todas as pessoas que tenham sonhos e que podem ser realizados. E que não é como se fosse assim, fácil. Porque não foi fácil para ele, nem um pouco, mas ele conseguiu. Não foi de primeira, mas ele conseguiu. Então é muito legal, ficou muito bonita essa mensagem final. E a gente deixa ela aqui também, né? Acreditem nos sonhos de vocês. Com certeza. Não desistam deles, porque pode sim realizar. Os obstáculos a gente sempre vai encontrar. Mas ter também pessoas, rede de apoio, amigos, família, que a gente possa contar para estar junto com a gente na busca desse sonho é muito maravilhoso também. Sim, essencial. Muita saudade da série já. Com certeza, nossa. Seguindo a nossa lista de séries teens, Eu Nunca tem muita coisa, gente, para abordar. Eu lembro que... Meu Deus! Eu lembro que quando eu e Bia conversamos depois da segunda temporada, a gente falou, não, tem que falar sobre isso. Porque Bia andou vendo muitas coisas com relação a Dave na internet. Conta aí, o que mais você acha sobre a Dave? Então, eu comentei, né, que é uma personagem polêmica, assim. Mas por quê, né? Porque ela erra pra caramba. Ela faz muita besteira, mas é muita. E, assim, muita, gente. Muita mesmo. E com as amigas dela, com o Ben, com o Paxton, com a mãe, com a prima, com todo mundo. Com todo mundo ela erra. E eu vi muitas pessoas criticando demais, mas assim, demais. Falando que odeia ela, que a série é a única série que não vê por causa da protagonista, e sim por causa dos outros personagens. E falando assim, muita coisa, inclusive coisas assim que eu nem vou repetir porque não tem necessidade. Se você não gostar dela, é uma coisa que pode acontecer e, né, a gente respeita, todo mundo respeita. A gente pode não gostar de qualquer personagem. Natural, normal. Mas tem uma questão bem, assim, agressiva relacionada a ela. E eu fico me perguntando
se fosse, ao invés de uma menina, se fosse um menino, se esses julgamentos seriam os mesmos, assim. Se ele seria, no caso, né? Tão cobrado, seria chamado de todos os nomes que ela é chamada, se todo mundo odiaria ele, ou se ele seria tipo um protagonista desses que só fazem besteira, mas que são charmosos, que são, sabe, que tem uma coisa que chama atenção de alguma forma, que prende. Porque tem um monte por aí de protagonistas masculinos que são desse jeito. Eu pensei aqui, inclusive, em alguns já. E que as pessoas amam, que eu não vejo as pessoas falarem mal, assim. E eu amo, inclusive, vários também. Mas a minha questão é, por que tem tanto ódio com relação a ela? É ódio pesado, assim, não é tipo, ai, não gosto. Ai, que chata. Não é só isso, é pesado. Então eu fico realmente me perguntando se a questão dela ser uma menina não influencia nesses tipos de comentário, que são realmente bem machistas, assim. Ou também por causa da romantização da protagonista, né? Normalmente a gente vê aí protagonistas que não... Exato, boazinha, né? Essa questão da Devi cometer erros e pisar na bola é uma novidade dentro do que a gente vê como protagonismo feminino. Mas eu vejo muita realidade. Tanto que é o que eu falei com você, né? Pra gente, a tradução da série é Eu Nunca. E aí tem aquela brincadeira, né? Eu nunca. Então, assim, quem nunca cometeu erros assim enquanto estava na adolescência? Isso dela, claro, não estou dizendo que deveria ser suavizado. Ela namorar dois caras ao mesmo tempo, como ela fez nessa temporada agora, enganando os dois, não teve nem pingo de responsabilidade afetiva com nenhum dos dois. Mas é algo que poderia acontecer na adolescência por esse negócio de eu quero, eu posso, tá olhando para mim, eu vou ter um status. Porque assim, ela namorar o Paxton era uma questão de status para ela e entre as amigas dela. Mas quando o Paxton não quis admitir e assumir para todo mundo que eles estavam juntos, eu não vi que ele foi tão massacrado quanto, porque aquilo Exato. ali realmente... Exatamente. Querer namorar com ela escondido. E é isso que eu fico pensando quando eu vejo, assim, comentários sobre ela. Porque não é que eu esteja também passando a mão, não, gente. Eu tô falando aqui, ela errou muito, ela erra pra caramba. E eu realmente acredito que ela precisa e merece, assim, enfrentar as consequências, com certeza. Mas eu não odeio a personagem, é uma coisa bem diferente. E eu também não odeio o Paxton. Eu acho ele um personagem muito interessante, importante, que também erra muito. Inclusive quando ele não quer assumir um namoro com ela, né? Então, ali, na verdade, não tem também um personagem que eu odeie, assim. Eu acho que seja um vilão. O que também é bem legal, porque tem ali um triângulo amoroso, né? Pelo menos de início, assim, tem um triângulo amoroso e poderia ter essa coisa de um ficar de lado e ser meio que odiado. Mas não tem. Por mais que você possa torcer por um casal e não pelo outro, eu não vejo como pode realmente, assim, odiar, no caso, essa terceira pessoa. Você pode não gostar tanto, você pode não torcer pra ela ficar com a Devi, no caso, mas eu não vejo como odiar, como uma coisa, assim, muito problemática. Mas é muito estranho pra mim essa coisa esse ódio tanto com relação a ela. É muito esquisito. E quando eu comentei com você, Camila, eu até falei que eu fiquei até um pouco assustada quando eu li algumas coisas. Sim,
não tava esperando. E foi na segunda temporada mesmo, porque na primeira eu não lembro de ter tido essa impressão, assim. E aí na segunda, eu acho que é porque eu vi mais próximo de quando saiu, eu consegui acompanhar muito mais comentários. E isso realmente me assustou. Achei uma coisa muito estranha. Mas essa questão também que Camille falou sobre a romantização é bem isso, né? A gente tá muito acostumado com as protagonistas, principalmente femininas, a serem assim, romantiquinhas, delicadas e, né, aquela coisa bem padrãozinho e nerds e ela não é nem um pouco. Ela não é nada disso. Ela é nerd. Você vê que essa menina nova que entrou na escola, né? Até então ficou um pouco esses opostos, né? Porque essa menina que entrou poderia ser essa protagonista que é legal, educada, boazinha e tal, não arruma briga com ninguém, não faz nada com ninguém, e ainda teve realmente um fato muito perigoso, uma questão de bullying mesmo, que a Devi acabou se metendo com essa aluna nova. Eu não sei se a galera ficou mais revoltada com isso, com a questão dela namorar o Ben e o Paxton ao mesmo tempo, mas realmente não são coisas legais, gente, né? A gente não tá passando a mão na cabeça dela. Mas parecia o tempo todo uma adolescente competindo. Até então ela era a única menina indiana da escola, aí de repente já vem outra. O que isso quis dizer para ela? Só no final que ela começou a pensar que elas deveriam se unir, não uma ficar contra a outra, porque essa menina nova não tava, como é que é o nome dela? Tem que procurar aqui também. Ela não tava afim de fazer nada contra a Devi, ela não tava querendo nada, ela queria ter mais uma amiga. Sim, gostei muito desse personagem também. Só que eu entendi como ela ficou no final, né? Quando eu soube que foi a Devi que espalhou os boatos. Então, com certeza, muito compreensível. Mas entendendo. Mas trouxe esse negócio da sororidade no final, né? Que elas deveriam se unir. Mas é muito legal porque trouxe também essa construção da Devi de sororidade. Porque, gente, a gente não nasce com isso na gente. A gente constrói. Então, na Devi foi uma coisa construída. Primeiro ela se sentiu ameaçada. Primeiro, ela reagiu como a gente é ensinada a reagir, que é uma ameaça, que é uma competição. Mas depois ela aprendeu que não precisa ser, que não deveria ser. E aí ela aprende sobre a sororidade e ela realmente coloca em prática. Da forma dela, coloca. Da forma dela. Aí eu vi o nome da menina aqui, Anissa, o nome da aluna nova. Isso, Anissa, verdade. Eu lembro que eu achei que o Ben poderia até querer ficar com ela, meio que para se vingar. Mas que no final das contas, a Anissa realmente é uma garota muito legal, então ele estava interessado. Mas a Devi, para consertar as burradas dela, é muito engraçada, né? Do jeito dela, ela tentando fazer as pazes e pedir desculpa. Não, porque e foi aquela dancinha. Eu lembrei também da vez que ela fica... Porque também tem uma coisa muito interessante nessa temporada, que na temporada anterior a gente tem a mãe dela, né, passando pelo luto e nem, assim, cogitando a possibilidade de um romance ou de um interesse, né, em alguém. Mas nessa segunda temporada ela tem um interesse amoroso e ela começa a ter uma relação com ele, assim, né, eles começam a conversar, a sair e tudo mais. E a Devi meio que descobre. E aí tem essa cena de quando ela descobre, gente. Que é quando ela tá... Ela é o quê? Que é um telhado? Mas eu sei que ela cai... Ela vendo cai de dentro... cima, ela tava no telhado da casa, né? Mas ela caiu, acho que na banheira de hidro dele ali, da varanda. Acho que foi isso. Porque eu acho que ela preocupada com o celular. No celular. Claro que tinha a questão das mensagens de voz do pai, isso a gente pode falar mais também. Sim. Mas ciúme adolescente
e o luto não trabalhado devidamente, né? Porque o que ela quis dizer ali para a mãe dela? Que ela já estava recuperada da morte do pai e que não precisava mais tocar no assunto e que ela podia seguir em frente. E é algo que a gente, quando comentou na parte sem spoiler da terapia da Devi, que ela estava trabalhando, mas ainda assim ela brincava muito com a própria psicóloga, tentando fugir de falar sobre aquilo, né? Tanto que ela na terapia percebia como a Devi estava se ela não fizesse uma piada. Você não fez uma pergunta, não comentou no meu colar, eu adorei isso. Você não comentou no meu colar ainda, Devi, você não está bem. Mas é para trazer o quanto que o luto é difícil, ainda mais na adolescência, gente. Ainda mais. E o jeito que ela perdeu o pai dela, pelo amor de Deus. Muito traumático, como né? Assim? Porque acho que tem dois eventos aí. Tem a perda do pai e tem o trauma. Porque ela estava literalmente em cima do palco. E ela viu de camarote ali, ela viu tudo. Ela viu ele começar a passar mal, a se sentir mal, até ele cair. Então é realmente um trauma muito grande. E aí eu acho que junta essas duas coisas e na adolescência, que é uma fase também que é muito... tem muito essa coisa, essa crise, né, de identidade, de ficar procurando sobre questões de independência, mas também, né, ao mesmo tempo ter uma dependência ainda com os pais, com a família. E ela tinha uma relação muito próxima com o pai, muito próxima. E tinha meio que essa coisa da policial bom e policial ruim, né, que traduzido do inglês a expressão. Mas porque a mãe acabava sempre sendo meio que essa figura mais de autoridade, que dizia mais não e tudo mais, enquanto que o pai era mais a brincadeira, era mais a parte divertida e tudo mais, e ela era muito próxima a ele. E eles tinham também essa ligação relacionada aos Estados Unidos, né? Que a mãe tinha muito mais a raiz indiana, né? E o pai já tinha não sei se ele tinha raiz indiana também, não é que ele não tinha, mas ele se adaptou muito bem aos Estados Unidos. E a Devi ama os Estados Unidos, né? Ela ama o lugar que ela mora e tudo mais. Então também tem isso, assim, de que ela se identificava mais com a personalidade do pai. É muita coisa junto. Muita. Trouxe, pelo menos algumas fases do luto a gente conseguiu ver. E aí, nessa segunda temporada, trouxe o estágio da raiva, porque ela foi jogando a raiva dela pra cima de todo mundo. Ficou com raiva da mãe, ficou com raiva do Ben, ficou com raiva da Anissa, ficou com raiva do Paxton, ficou com raiva do cara que a mãe tava saindo, e ia juntando raiva, e ela ia fazendo aquela bagunça toda. E isso que eu falei das mensagens de voz é uma coisa que é algo que para ela era um refúgio, era um acalanto. Eu lembro que a terapeuta trabalhou isso com ela, sobre ela ouvir coisas que acalmassem ela nesses momentos de raiva, e era para essas mensagens de voz que ela partia. Pra gente que é psicóloga, a gente lida com isso, é muito comum, né? Alguns pacientes acham suas próprias formas de se acalmar. A válvula de escape, né? Eu acho que também era uma forma de manter ele vivo, né? Exato. Porque eu acho que se eu não me engano, ela fala sobre que ela tem medo de esquecer a voz dele. Não tem isso, fala assim. E aí a mãe mostra o vídeo, né? Que tem até coisa melhor do que voz. Exato. Ela mostra. Pois mas eu acho que do jeito que ele acabou morrendo, a fase da negação e da raiva acaba ficando maior. Acaba aparecendo mais. Porque assim, não deu tempo dela assistir. Sim, não deu tempo dela fazer nada. E isso é doloroso, sim. Por isso que é importante, mas também, como qualquer outro adolescente, Bia tá aí que não me deixa mentir. Ela na terapia, gente, a gente atende adolescentes também. É maravilhoso. Doutora, eu já tô boa.
Eu acho que eu não tive crise de ansiedade hoje, eu acho que eu já tô melhor. É muito bom. E é muito, muito, muito verdadeiro, assim. Muito próximo da realidade. O que você faria? Ela mostrando as coisas para terapeuta no Instagram mas vem aqui, o que você acha? Ela é uma coisa muito adolescente em terapia, gente. Aham. E a parte que ela faz, a própria interpretação dela do que a terapeuta fala. Ai, gente, olha. Ela fala, não foi isso que eu disse. Mas ela sai de lá, não, é isso. Vocês são muito assim na terapia, vocês que não sabem. Quando a gente fala que a Devi representa muito, é isso aí também. É aquele negócio de se achar, muitas das vezes, impenetrável, invulnerável. Tem também um pouco caso, de... né? Essa coisa de nunca vai acontecer nada comigo, né? E isso. Acho que tem um pouco também um pouco de egocentrismo. Porque tudo é com ela, tudo é pra ela, né? Então, se a menina foi estudar na escola e ela é indiana, então é porque é pra acabar com ela, é porque é pra competir com ela, não é porque simplesmente a menina precisou sair da escola e ir pra outra. É verdade. É uma coisa sempre tudo muito direcionado pra ela, e uma coisa agressiva ali, ó. Tá todo mundo querendo, né, fazer alguma coisa com ela. Então, tem bastante desse egocentrismo que é característico dessa fase. Pelo menos assim, de uma maneira geral. É óbvio que a gente não tá aqui generalizando, realmente falando que todos os adolescentes são assim. Não, mas... e assim, exibe também de formas diferentes, né? As pessoas podem mostrar aí o egocentrismo de formas diferentes também. Pode. Quem nunca olhou aqueles stories e achou que era uma indireta? Quem nunca olhou aquele tweet e falou, fulano tweetou pra mim? Aí a gente na terapia traz isso, né? Por que você acredita que é pra você? E é tudo sobre você. É uma fase onde você acredita que é tudo sobre. E ela tava ali pedindo socorro mal ou bem na bagunça toda que ela tava fazendo. Acho que também traz uma autocobrança, ao mesmo tempo que ela é assim, ela também quer ajudar todo mundo, quer fazer, não quer magoar, não quer isso, mas acaba magoando, porque ela se atropela muito nas emoções dela. E como isso é comum, se atropelar nas próprias emoções. E nem só com adolescente, né? E nem só, pelo amor. Nem só. Mas como é uma série teen, a gente pega bem o negócio da fase. Sim. Não, com certeza. Porque se a gente for falar, nunca é realmente só focado na adolescência, mas é bastante, então é isso. Só bem que mais intenso. Pois é. Mas ela é uma personagem muito... Essa coisa dessa cobrança que ela tem dela também, né? De estar em todos os lugares, de fazer tudo pra todo mundo, de querer agradar todo mundo, de ser a mais bonita, de ser a mais inteligente, de ser a mais legal, de ser amiga de todos e não sei o quê. É também uma coisa muito comum, né? Dos adolescentes que querem estar ali, querem fazer tudo, querem participar de tudo. Até um pouco de FOMO, que é Fear of Missing Out, né? Medo de perder alguma coisa, de não participar de alguma coisa. Isso é muito presente nos adolescentes. Então, ela tem isso, assim, para dar e vender. E aí ela tem... Os conflitos dela com as amigas também são muito interessantes, assim. E as amigas dela também trazem demandas muito interessantes. Eu acho que nessa temporada trouxe, sim. Eu lembro que eu falei com você da questão da personagem da Eleanor, que estava namorando aquele garoto aqui. Dava pra gente ver que era abusivo. E outra coisa muito também comum de acontecer é negar isso, porque ela queria tanto namorar aquele cara que era maravilhoso para ela, que ela não ligou, não quis ouvir as amigas. Então, quem nunca? Infelizmente. Pois
Pois é, e é uma coisa que realmente qualquer pessoa tá suscetível, né? Então, é muito importante mostrar isso, porque ela depois ela fica envergonhada, né? De, como é que isso aconteceu comigo? Como é que eu deixei acontecer? Mas pode acontecer com qualquer uma de nós, infelizmente, mas é verdade. Porque tem muito também dessa coisa de, porque ele é tão bonito, ele é tão interessante, ele é tão... eu acho que ele chega a ser famoso, né? Ali na comunidade de teatro, atores. E aí eu acho que ela fica meio com uma coisa de... porque ele, tipo, muita areia, né? Pro meu caminhãozinho e tal, não sei o quê. Porque como que ele pode gostar de mim? Como que ele pode me enxergar e tudo mais? E aí acaba sofrendo muitas coisas, né? Por causa dessa pessoa. E aí ela se distancia das amigas e... quando elas falam, ela fala, não, porque vocês só querem me separar dele e tudo mais, e ela se vira contra as amigas. O que acontece demais. Mas é muito legal ver também... Mas eu gostei que as amigas pontuaram isso na hora, né? Foi. Na hora que ele falou, a Devi mesmo colocou. Não gostei de como ele falou com você. Então, assim, e a Fabiola também. As duas, dá pra ver no rosto delas que elas, na hora, elas já percebem. E falam, elas percebem e falam. O que é muito importante, né? Querendo ou não, tem que falar. Como que a gente fica quieta? É o tipo de coisa. Você arrisca a pessoa discutir com você, brigar com você, mas você precisa falar. É o mínimo para fazer a sua parte, né? É claro que tem coisa, a gente não pode fazer tudo, né? Mas isso a gente pode fazer. E elas fizeram. Isso mostra, querendo ou não, mesmo com todas as brigas e tudo mais que elas têm, isso mostra como elas são amigas e como elas se importam umas com as outras. E também, como essa história também se fechou, também foi muito interessante, né? Que ela, no final das contas, ela percebe o que está acontecendo e ela consegue sair dessa relação. E ela busca as amigas e as amigas, né, nem pestanejem, assim. Não tem nem o que perdoar, né, no caso. Porque é uma situação muito delicada mesmo. Questão com a Fabiola também, né, que me lembra um pouco que a gente falou da Casey em Atypical. Mas ainda assim, talvez, acho que é diferente um pouco, porque teve um tom de querer mudar como a Fabiola é. Pra ela trazer... É como se tivesse... Eu acho interessante, desculpa te interromper, mas eu acho interessante porque é como se tivesse uma forma certa de ser lésbica. Exatamente por aí. E que a Fabiola não se encaixa nessa forma de ser lésbica. Eu acho que ela, se eu não me engano, ela tem algum diálogo com relação a isso, que ela não se encaixa nem como se fosse, né, em um lugar nem em outro. Ela não é hétero, mas ela também não consegue se encaixar com aquelas meninas, né, lésbicas da escola e que são amigas da namorada dela e tudo mais. Eu achei isso muito interessante porque realmente acontece, né, de ter esse estereótipo e tudo mais, e querendo ou não, essa coisa de querer defender porque é compreensível, né, o tanto que, por causa do tanto que sofre, e aí quer defender tanto que às vezes tem que ser daquele jeito, e aí ela vê que não é ela. Ela é lésbica, mas ela não é igual às amigas da namorada dela. E tá tudo certo. Não tem jeito. Foi interessante ver isso. A namorada dela, no final das contas, até colocou que ela ama a Fabiola do jeito que a Fabiola é, mas no momento ali, ela estava um pouco perdida em como ver como a Fabiola estava se sentindo. Tá que também rolou uma questão de status para elas poderem ganhar como rainhas do baile lá, né? Mas foi uma discussão válida, porque realmente tem gente que, quando se entende LGBTQIA+, pode passar por essa fase, sim. Eu não sou tão LGBTQIA+, assim, para me entender como alguém dentro da comunidade. Mas como? Não tem um traço que seja um roteiro, uma regra
para ser lésbica tem que ser assim, tem que gostar de tal música, tem que usar tal cor, tem que ter lido tal livro. E aí a gente vai vendo as diversidades e como as pessoas se entendem dentro delas, né? Eu achei muito legal no final, quando a Fabíola realmente subiu ao palco para receber lá a coroa, né? Acho que é coroa ou faixa, já não me lembro, acho que é coroa, de rainha. E ela tava com a roupa dela, com o jeito dela, com o robôzinho dela, que coisa isso que eu ia falar. Ai, gente, com o robôzinho dela, meu Deus. E ela de verdade. Então, assim, e todo mundo aplaudiu. Não tem que ter um determinado jeito de ser. Uhum. Quem é e ponto. Ok, eu tô feliz com isso. Mas dava para ver que ela estava incomodada. Ela já não estava indo às reuniões com a equipe de robótica como antes para poder entender um negócio que ela nem sabia para que fundamento ela teria que entender tanto. Ela queria curtir com a namorada dela. É muito compreensível essa vontade, né, que elas ganhem como rainhas, por conta da representatividade, de mostrar para todo mundo que é possível, é isso, elas são um casal e elas podem ganhar como rainhas do baile. Com certeza, dá para entender essa importância, e é realmente importante, mas essa coisa de tirar a identidade dela para isso poder acontecer, é que não dá. Até tem um paralelo de como era com a mãe dela, porque a mãe dela antes ficava meio que forçando, ela tinha que pintar unha e falava do cabelo e falava da roupa, que ela não gostava. E aí nessa temporada tem a questão com a namorada e as amigas dela e tudo mais, para ela ser também de uma outra forma que também não era quem ela é. Então, quer dizer, acho que tem aí dos dois jeitos, né? Quando a mãe achava que ela era hétero, ela tinha que pintar unha, tinha que ser assim, tinha que ser... E aí quando ela falou que era lésbica, começou a namorar, ela tinha que ser de outro jeito. Então, acho que tem essa coisa de, tipo, sempre precisa de um estereótipo, sempre precisa ser de certa forma, de ter aquela imagem, ter aquela aparência, fazer isso ou fazer aquilo. Não. Porque uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Você ser lésbica, você ser hétero, você ser bissexual, seja o que for, não tem nada a ver com o que você veste ou se como que tá o seu cabelo, ou sua pele, ou sua unha. São coisas que não têm relação. Dentro desse contexto aí, né? Tivemos o baile, elas ganharam como rainhas do baile, rainhas de grilo, né? Achei isso muito engraçado. E ficou aí esse contexto, esse ar do baile. Como falamos antes, Paxton não queria assumir o relacionamento com a Devi, mas aí chegou no baile, ele resolveu aparecer como, meu Deus, o príncipe, o maravilhoso, que depois de falar com alguém e reconhecer que ele deveria admitir e assumir que gosta da Devi, porque foi a diretora, né, do colégio, ou a professora, não me lembro exatamente quem falou com ele no telefone, acho que foi sobre o trabalho que ele fez. Acho que foi a professora. E aí, né? Foi. E tal, que a Devi vale a pena, não sei o quê, porque foi ela que ficou um tempão ajudando para ele poder estudar enquanto ele estava, né? Meu Deus, Paxton sendo Paxton, cobrando que ele só ia passar se ela estivesse ajudando ele. Até ele começar a se ligar que ele teria que caminhar sozinho, e ela também estava fazendo isso pro bem dele, né? Ela tinha outras coisas para ver, o mundo dela não girava em torno dele, né? Exato. Mas aí ele apareceu e encerra essa segunda temporada, eles ali, vamos ver no que vai dar nisso, né? Então eles ali e o Ben olhando, né? Se eu não me engano, é a Fabíola que fala com ele ou é a Eleonor? Alguém fala com ele? É Eleonor. Eleonor, tá. Ela fala com ele ali e ele fica olhando, né? E aí fica esse mistério aí, né? De como é que pode ser aí numa possível terceira temporada, né? Ou vai ter, tá certo? Eu agora não lembro. Eu não sei se tá certo, não. Não sei se tá certo, não. De repente, mesmo a galera ainda pegando esse ranço da Devi, deve querer ver.
Porque os times Band, times Paxton ainda estão discutindo aí nas redes sociais. Eu tenho meu time, mas eu não vou falar. Então vamos aguardar aí quando virar essa terceira temporada. Sim. E para fechar esse episódio, vamos terminar falando de Young Royals, que a gente já sabe, Bia que me falou, foi renovada para segunda. Yay! Ai, gente, amei essa notícia. Claro que eu já esperava por ela, porque não tem como, se eles não renovassem, eles iam arrumar uma terceira guerra mundial no meio das séries. Com certeza. Que, meu Deus, quando eu vejo na internet, no YouTube, alguns vídeos, só tem elogios, só tem gente se derretendo. E assim, as pessoas realmente ficam muito, muito abismadas com os dois, né? Assim, principalmente. Porque, gente, não é exagero. Eles realmente têm uma química muito diferente. Muito, muito diferente. De assim, a gente vê pouco por aí. A gente vê muitos filmes e muitas séries, a gente gosta muito. Então, assim, eu acho que um pouquinho de conhecimento de causa a gente tem. Porque a gente assiste muitos personagens e muitos casais e a gente ama vários. Mas realmente, assim, do jeito que eles são, é muito difícil. Eu realmente vi poucos. Mas eles chamam muita, muita atenção. É uma coisa muito bonita, muito delicada, é poético. Gente, chega a ser difícil de explicar. Muito difícil. Eu lembro que eu vi um comentário no YouTube de uma pessoa falando: nossa, eles me fizeram olhar o amor de outro jeito, eles me deixaram com vontade de viver uma história assim. Netflix, muito obrigada por trazer essa série, eu já não estava bem, e aí veio essa série, aqueceu o meu coração. Que casal, que química, que história. Como assim, Netflix? Não, olha, então assim, as pessoas conseguiram ver exatamente isso, e algo vindo de um casal homossexual, porque assim, eu não sei se todo mundo que gosta também é fã de muitos casais homossexuais das séries, mas eles, sinceramente, eu acho que é um dos melhores eles estão dentro dessa faixa etária de adolescentes e jovens, né? Porque antes eu tinha casais tops aqui na minha lista, mas são adultos também, já tem uma trajetória, né? Eu achava que entre dois homens, no número 1 ia ficar Hélio e Oliver, de Me Chame Pelo Seu Nome. Por muito tempo eles ocuparam esse primeiro lugar. Aí eu fui assistir Young Royals, eu já não sei. Eu acho que vai ter que ficar os dois casais lado a lado. Porque é muito maravilhosa essa química. E esse contexto da classe social é uma discussão muito válida para a gente ver como que... Caramba, né? E o amor e o status, como é que fica? Eu acho que essa é uma... eu acho que esse é meio que... É um clichê entre os filmes e séries, né? Essa coisa de... Até meio Romeu e Julieta, né? Coisa de uma família muito, muito rica, muito, né? E a outra pobre. Então tem muito essas histórias por aí, mas a forma como é retratada nessa série é muito diferente. E assim, apesar, né, de ser uma coisa muito realeza e tudo mais, ainda assim me parece muito real. Eu vi muitos comentários, ainda estão rolando, tem gente que está shippando até os dois na vida real, porque assim, né, a relação deles é muito maravilhosa, mas eles são amigos de longa data, e eu acredito que isso foi algo que deve ter, claro, sem dúvida nenhuma, colaborado muito para que essa química fosse tão boa. E você consegue ver no olhar, nos trejeitos que eu digo até daquele medo de
se declarar, de repente dar o primeiro passo, sabe? De ter o primeiro beijo. A cena do primeiro beijo, então, foi uma coisa assim, realmente poética, no sentido de, meu Deus, como é que vai ser? Gente. O Simon, com toda a certeza que ele tem, que a gente comentou naquela hora, foi a hora da dúvida, né? Ele tava mesmo. Não do que ele queria, acredito eu, né? Pelo menos. Mas se era se ele tava realmente lendo certo, né? Isso. Que tava sendo uma coisa recíproca. Gente, eu falando dessa série não é normal. Eu fico rindo o tempo todo. Não vai dar certo esse podcast. Porque é uma coisa que deixa a gente assim. Por que é tão lindo? Por que é tão tocante? E vindo de dois meninos, assim, porque eles são jovens pra mim. Eu não sei, eu acho que eu sou mais velha que esses meninos, pelo amor de Deus. Ah, é? Deixa eu ver. Fazem 30 anos. Eu sou mais velha que esses meninos. E é um talento. Eu não sei muito se eles já fizeram trabalhos parecidos, mas eles conseguiram fazer com que a gente entrasse na história. Porque até a ansiedade, os comportamentos do William com relação à ansiedade, e quando ele fica assim, e quando ele tem medo e revolta, ele consegue passar pra gente. Sim, essa questão do... Só pra voltar rapidinho, assim, eles são mais novos que a gente, Camille. Bem mais novos, né? O William tem 18. Gente, ele acabou de fazer 18. Eu tô muito bem mais velha do que ele. E o Simon tem 22 na vida real. Olha que gracinha, essas crianças. Como é que pode? Já começa a carreira fazendo esse boom na vida da gente. Netflix lindos. Aí, ó. Meu Deus, muito talento, muito maravilhoso. E isso, eu acho que da ansiedade já vem na história do William por conta dessa cobrança, dessa posição. Porque por mais que o irmão dele tivesse na linha de sucessão, né, como o primeiro, ainda assim ele tinha que manter uma pose, né? A mãe dele fala que ele tinha, que as pessoas olhavam para ele e viam o irmão dele. Então, assim, quem era o William? Ele era o tempo todo a xerox do irmão dele. A identidade dele já era engolida aí, né? Mas essa questão da ansiedade também foi uma coisa que eu falei pra Camille. Agora eu não tenho certeza se foi antes ou se foi depois dela assistir. Se eu esperei ou se eu não consegui e falei antes. Mas a gente conversou. Porque é uma coisa que me chama muita atenção. Enfim, já falei várias vezes, eu tenho ansiedade. Então, querendo ou não, é uma coisa que se destaca pra mim. E a forma como o ator passa essa ansiedade, como ele sente isso, fica muito visível pra gente. Ao mesmo tempo que, assim, dá pra ver que ele tá tentando disfarçar e que muitas pessoas não prestariam atenção, não veriam aquilo como, ele não tá se sentindo bem, ele tá, enfim, tá se sentindo mal, mas ele ainda assim consegue de uma forma sutil passar. Então tem essa coisa dele botar a mão aqui no peito, dele esfregar. Isso é uma coisa que parece pequeno, mas é um gesto que acaba sendo muito simbólico, né? De várias coisas, do aperto no peito, do coração acelerado, né? Da falta de ar que ele sente também, tanto que mais de uma vez ele abre a janela ou ele vai para fora para poder respirar. Então é uma coisa também que é passada de uma forma muito delicada e real, assim. Querendo ou não, eu lembro que eu pensei assim sobre isso, né? Há quanto tempo ele sofre, com quem que ele conversava, era muito próximo do irmão, então o baque de perder o irmão. Nossa, naquele episódio que o irmão dele morreu, eu fiquei assim, meu Deus do céu, o negócio já estava difícil, agora o irmão morre, e aí ele vai ter que sentar nesse trono e ser o rei, para não falar um palavrão, o rei da Suécia toda. Amanhã, né, por enquanto o príncipe, mas
Mas assim, caramba, cara. E ele, no dia que ele ia sair com o Simon, a gente já tava lá, né? Todas as expectativas. Eles vão passar o final de semana juntos, partir o final de semana casal. Mas não. Aí... Ai, gente, foi muito difícil aquela perda. Eu fiquei me debulhando. Chorei muito. Mas, gente, não teve como. E a trilha sonora? Gente. Aquelas músicas daquela série. Um negócio que você entra nela realmente, porque você sente, mesmo, sei lá, pode não estar cantando nada, um simples... A melodia tá rolando ali. Você, né? Traz uma Nossa. intensidade, eu acho. E a fotografia também. É muito bonita. Uau. A forma que as cenas são filmadas, assim, e que mostra, né, os rostos, né, de cada ator e tudo mais. Tem também uma cena depois que o vilão volta, que ele, né, tá péssimo, né, coitado, mas ele tá tentando parecer ótimo. E ele meio que se afasta, né, do Simon, fala que aquilo não pode acontecer, porque ele, né, vai ser rei e tudo mais, enfim. E aí tem aquela, não sei, é uma festa, não sei se pode dizer festa, né? Aquele negócio lá que o August acaba organizando ali pra ele, que tem droga, a tem iniciação bebida. dele no grupo deles, né? Na sociedade. É a iniciação Isso. dele na sociedade. E aí, eu não sei se pode ser chamado de festa, né? Mas é uma celebração, não sei. E aí tem as cenas ali do momento que eles estão juntos, e aí depois, né, que ele vai embora. Que ele vai sozinho, vai andando assim, e ele não tá lúcido, muito chapado, gente. Eu ri muito. Ele tava muito chapado. Pois é. Coisa da juventude. E aí o ator, isso eu vi eu não sei se foi uma produtora, mas enfim, alguém da produção, né, que participou ali da equipe da série, falando sobre o roteiro, e que nessa parte que ele deita na grama e tudo mais, e aí ele começa a falar que tudo é uma mentira. E isso é muito um reflexo, né, da vida dele toda. É tudo uma mentira, é tudo, né, são tudo aparências. E ele vive uma mentira e vai ter que viver uma mentira pro resto da vida dele. Então ele começa a ver as coisas, e aí os bonequinhos, sei lá, como é que chama, mas que fica ali no campo de futebol. Ele tava, né, no campo. É um campo. E aí ele fala que aquilo ali é mentira, não é pessoa de verdade, é um boneco, né? E aí ele deita no chão, fala que até a grama é de mentira, porque a grama é sintética e tudo mais. E aí quando ele tá falando com o Simon no telefone, ele fica falando essas coisas, e ele fala: só você que é verdade, só você que é de verdade, né? E isso é uma coisa tão... é um toque tão... muito maravilhoso, né? Uma cena muito... Eu amo a música, gente. Eu não paro. Essa música é muito maravilhosa. Evolution. Eu não sei se foi feita só pra série, mas assim, perfeita. Ela toca em cenas que você fica assim, né? Meu Deus do céu. Mas uma coisa que eu reparei no Billy é que ele não sorri muito, mas quando ele tá com o Simon, é outra pessoa. Eu acho que ele sorria quando estava com o irmão dele, né? Nas ligações com o irmão dele, tinha. E aí teve a perda do irmão, já se perde uma pessoa para ele ser... ele mesmo. Eu não sei nem se o irmão dele soubesse da verdade, qual seria a reação, né? Eu queria saber disso. Ficou meio ali... também. Porque para mim, o Willem sabia, eu não posso dizer homossexual, assim, ainda tem que explorar muito mais, mas... que ele gosta de homens, né? Pra mim ele sabia, porque assim, bateu o olho no Simon, já tava mega apaixonado. Simon entrou na cena, ele já tava rindo. Simon falou um negócio, ele já tava babando. Sabe? É uma coisa que assim, você nunca via... fez, né? Mas ele já pode ter se interessado por meninos. Nunca. Ele super querendo dar aquele beijo, ele, não, eu não sou. Maior mentira do planeta. Mas ele, nossa, quando ele... Porque assim, no primeiro episódio, quando o coral tá cantando para receber os alunos, né? Que na verdade para receber o príncipe, né?
quando Simon tá cantando, o William já tá rindo. Aí ele vai naquela festa da chegada do William, ele muda. Aí ele fica todo animado, aí ele começa a beber e a dançar. Aí a bebida já deixa a pessoa muito mais, né, animadinha. Inclusive, aí ele vai lá se e esconde do August com o Simon. Com o Simon, exatamente. Então, assim, o tempo todo já dava para ver, e o Simon não pareceu estar viajando, não. Quando ele conversava com a irmã dele, você gosta do príncipe e tal. Ele estava gostando, mas eu acho que ele já tinha percebido a troca de olhares. Com certeza. Até porque é difícil não perceber, né? Mas essa cena da grama, que ele tá falando com o Simon pelo telefone, que ele fala que tudo é mentira, mas que o Simon é de verdade. Essa parte, né, que ele fala menos você é de verdade, foi um improviso do ator. Pra deixar mais lindo ainda. Independente de se eles tivessem algo na vida real, mas ele colocar isso... Eu acho que isso só mostra o quanto ele é, assim, ligado ao personagem dele. Porque aquilo ali é o personagem. E ele pensou no que o personagem dele poderia falar naquele momento. No que ele estava tentando dizer. Tanto que ficou, né? Tanto que eles deixaram, eles não tiraram, não cortaram, enfim. Porque poderia. Mas ele sacou bem, né? Como que o personagem dele estava se sentindo. E aquilo ali, gente, pra mim, é uma frase, literalmente, mas faz uma diferença gigantesca. E aí eu acho que também mostra o quanto que os atores são importantes e quanto eles se doaram, assim, pra essa série, pros personagens. E o quanto isso faz diferença. Com certeza. Eu vi umas entrevistas e o ator que faz o William falou que ele é o mais engraçado, a galera toda falando que ele é o mais engraçado do grupo. E pensar sobre isso, vendo o William na série, você não diz, porque ele traz uma outra pessoa, né? Tem uma fala dele pro Simon que é sobre ele ser a única pessoa que ele consegue conversar, que ele não queria ficar sozinho na escola. Então, com a perda do irmão, ele não teve nem tempo de processar isso, porque ele é o sucessor, tipo, ele não... Caramba! Ele não conseguiu processar nada, e então ter o Simon ali foi ele ser um pouco quem ele é mesmo, sabe? Um pouco não, muito. Outra pessoa, é muito lindo de ver. Tem personagens que a gente fica com rancinho, sim, a gente falou da galera odiando a Dave aí, mas o primo do William realmente, nossa, é porque a história, se não tivesse acontecido dele mandar aquele vídeo, ninguém ia saber de nada. E acho que a história da discussão, se ele vai deixar a realeza ou vai ter pela primeira vez uma realeza homossexual aí no mundo. Se não fosse esse vídeo vazar, não teria essa discussão. Mas que não foi um ato legal, não foi. Nem um pouco. Mas deu pra ver que o August tinha muita inveja. Tinha. E também deu pra ver que ele tinha uma questão de se... Tem toda coisa, né? A história dele é toda... o pai dele se suicidou. E... deixou ele e a mãe numa situação financeira não muito boa, e querendo ou não, para eles ali, isso é muito, muito importante, essa coisa das aparências e tudo mais. Então tinha essa coisa de que a mãe não estava pagando as mensalidades da escola, e teve toda a coisa de que ele devia dinheiro pro Simon, e os remédios que ele estava tomando para poder sair bem na escola. Enfim, tem muita, assim, é muito legal porque tem são muitas coisas, né? O personagem dele é muito, muito bem desenvolvido também. Não é simplesmente tem inveja porque ele é o próximo rei e é rico e acabou. Não é só isso. Ele tem um background, né? Uma história bem interessante que dá fundamento para tudo isso. E assim, ele erra muito, dá sim ranço dele muito grande, mas também no final não é querendo justificar, não, gente, nem um pouco.
Mas é uma coisa que traz essa coisa da parte humana, né? De que faz coisas muito erradas, no caso dele, extremamente erradas. Compartilhar aquele vídeo foi muita maldade, assim. Porque não era dele. Não era dele. Mas você vê desde o início, assim, quando ele vai filmar, ele tem a intenção estúpida de ser uma brincadeira entre os amigos, porque ele acha que o William tá ali com uma menina. E aí quando ele vê que não é uma menina, que é o Simon, ele para de gravar na hora. A cena é muito assim, quando ele vê, ele para. E aí ele sai. E ele não tem, aparentemente, a intenção de usar aquele vídeo. Mas, com os acontecimentos, ele acaba sentindo que precisa usar. E ele acaba fazendo isso. Só que no final mesmo, assim, a última cena, né? Quando eles estão ali, quando o William tá indo embora, é Natal e tal, eles estão saindo acho que é uma capela, né? Que tem ali, não tenho certeza. E o William vai e abraça o Simon e tudo mais, todo mundo olha. Dá pra ver na feição do August que ele tá triste. Assim, ele não tá 100% realizado e feliz. Do tipo, porque agora eu vou ficar rico e minha vida está feita e tudo mais. Ele sente também. Então, ele não é 100% vilão de sei lá, história de super-herói, né? Ele não gostou de vir à tona a questão da falência da família, né? Porque é isso que você trouxe, as aparências. Foi interessante mostrar esses bastidores de como as pessoas acabam suavizando, disfarçando para manter as aparências. Ele tomando remédio, tentando se passar por uma pessoa que teria TDAH para fazer o uso de remédio. E, nossa, assim, né, o quanto ele precisa de ajuda. Só essa questão do suicídio do pai, como isso foi trabalhado, se foi trabalhado. O tempo todo ele se vê no lugar de alguém que levaria essa posição da realeza a sério, enquanto o William não. Ele saberia fazer melhor, ele não ia a família ficar na mídia e passar vergonha, como o William acabou fazendo. Mas isso daí é uma discussão que eu acho que na próxima temporada, que vai vir aí, gente, a gente vai ver muito mais, porque eu lembro que eu falei com Bia, né? Eu engoli o meu ranço do August e botava ele lá para suceder o trono e deixava o William por cima, resolvia o assunto, mas não sabemos como vai ser. A gente só quer esse casal aí, mais uma vez, nas telinhas da Netflix. Mas querendo ou não, também tem essa vontade de tipo, eu quero revolução. Eu quero a música Revolution. Eu quero um príncipe gay com mais um príncipe gay do lado. Essa questão do LGBT na Suécia é diferente, né? A Suécia está 1000 anos-luz daqui do Brasil com relação a como as pessoas LGBTQIA+, são tratadas. Eu acho que o que chocou a galera da escola e todo mundo ali foi ser da realeza. Foi ser da realeza. Porque assim, tem essa coisa LGBT não é problema. Porque lá tem essa coisa da realeza, tem essa coisa de reproduzir. E sim, tem que falar desse jeito. Porque é isso. Tem que ter... É sucessor atrás de sucessor. Um filho de sangue, né? Não pode adotar uma criança, não pode ser, sei lá, uma barriga de aluguel, sei lá o quê. Não sei como é que poderia ser, né? Tem que ser uma coisa ali do jeito certinho. Tem que mudar as leis da monarquia. Tem que mudar isso. Mas tem que mudar muito. Porque sendo assim, provavelmente... A Meghan e o Harry tiveram que sair para poder fazer o que eles queriam. Pois é, né? Eu espero que o William e o Simon não precisem. Não, Pô, seria muito legal mesmo, porque traz aí realmente uma revolução e com certeza é algo que não é a primeira vez, gente. Por mais que seja uma história fictícia, como a gente pode ter certeza que todos esses reis que já
vieram e passaram por esse mundo são hétero top. Não, com certeza não eram. Gente, estatística, não tem como. Não Como tem é que pode? como. Não, e assim, tem umas épocas aí atrás, era fato que. Fato que não era. Tem que ter um casamento hétero para manter as aparências e engravidar para continuar a linhagem, né, da realeza. Ainda tem a questão aí que a gente sabe, né, dos muitos boatos que existem sobre o Charles, né, que é da Inglaterra. É verdade. Verdade. Que pode ser real, né? A gente não sabe. Mas, querendo ou não, poderia ser um exemplo de recente, né, disso. Assim. Não precisa nem ir tão longe, ir lá para trás para isso. Mas seria muito, muito maravilhoso. Seria, sei lá, dar um gostinho, assim, de... Que mude as leis em muitos lugares. Muitos lugares. De Vitória. Não sei. Tô pensando aqui. E como encerrou, eu fico com aquele olhar do Vini naquele carro. Olhar. Coração o vai na que queria boca. dizer aquele olhar? Coração vai na boca. Porque, nossa, e aquele... O som, né, do coração batendo. Então, assim, não tem como. Você também fica assim ao assistir. Uhum. E aí, de repente, acaba, você fica... Não, aí eu entendi o que o Via falou. Eu entendi o que o Via falou. Realmente. E eles não... Eu gostei muito da fala do Simon. Ele não quer ser o segredo de ninguém. Olha, é um garoto que... Nossa, ele realmente merece alguém que queira estar com ele e mostrar pro mundo. E ele não... Você vê que ele tá extremamente triste. Extremamente triste, mas ele não tá com raiva. Não, ele não aparenta estar com raiva quando ele fala com o William e tudo mais. Ele não coloca uma raiva em cima dele, né? Não projeta uma raiva nem nada. É tristeza, mas ele tá firme no que ele fala. Como sempre, ele é firme. Ele sofre muito quando, né, descobrem que é ele e tudo mais. Quando acham que é ele. Mas ainda assim, durante todo esse tempo, ele fica muito, muito certo, né, de quem ele é, do que ele quer, e ele não tem problema com isso, segue em frente aí. Então, a forma como ele fala com ele ali no final, mais pro final da série, é muito, muito interessante. Essa cena é muito triste, mas é muito importante. É sim, é assim. Não é, e ele porque fala, e a forma que ele fala. Do jeito que a série andou, se fosse para eles namorarem escondido, ia perder a graça total, não ia fazer sentido. Merece muito mais para no final virem daqui a pouco aparecer com uma garota, esquece Simon, e aí tá tudo bem. Não ia ser nada legal. Então a gente aqui tá na torcida por esse casal. Quando chegar a segunda temporada, a gente volta aqui no podcast. Gente, nem sei. E vocês não deixem de ver. Não deixem de ver. 3 séries maravilhosas que a gente trouxe aqui. Cada uma com temáticas. Algumas são temáticas em comum. Sim. Não só por ser séries onde traz a galera adolescente e jovem, mas de outras questões. Mas também são abordadas de formas diferentes, né? Talvez temas muito, muito relevantes, mas que são abordados de formas diferentes, mas que todas as 3 são muito, muito boas. Tem uma qualidade, assim, incrível. Então, são realmente, pelo menos na nossa visão, ótimas dicas para todas as idades. Com certeza. Só para adolescente. A gente não é adolescente há muito tempo. É um pequeno detalhe, né? Um pequeno detalhe aqui. Mas espero que vocês tenham gostado desse papo. E semana que vem tem mais outro papo aí. Beijo, beijo. Beijo.